tem agora conectada conosco aqui na rádio que virou TV a Vera Achemin, advogada criminalista, mestre em administração pública pela FGV. Olá, doutora, muito boa noite. Boa noite. Eu falei criminalista, né? A senhora é advogada constitucionalista. Só fazendo aqui um pequeno eu ia ajuste. falar já. Muito bem. Doutora, a pergunta que eu gostaria de abrir aqui essa conversa é até para que a senhora ajude a gente a jogar um pouco de luz nesse momento. Há mais de 20 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Entrevistamos agora há pouco, por exemplo, o deputado Marcel Van Hatten do Partido Novo. A gente sabe, e ao longo da nossa história isso ficou cada vez mais claro, que é preciso muita vontade política para fazer avançar um pedido de impeachment. Porém, o que é que aconteceria neste momento se um processo desse avançasse? A senhora, como constitucionalista, assume o vice, não assume o vice, e não estou aqui dizendo que o pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro será aprovado. Estou colocando como uma questão que muita gente se pergunta nesse momento. Sim, na hipótese de que a Câmara dos Deputados admita a acusação em face do presidente da República por um suposto crime de responsabilidade ou crimes de responsabilidade, quem assume, no caso do impedimento do presidente, é o vice-presidente, que seria o Mourão. Né? É a sequência lógica prevista na Constituição Federal de 1988. Então, enquanto não houver nada, não houver nenhum impedimento por parte do vice, é ele que assumiria no lugar do presidente da República. Perfeito. Vou trazer agora para conversar conosco, doutora, o Augusto Nunes e também José Maria Trindade, que fala de Brasília. Primeiro você, Augusto, vamos colocar aqui na tela, ao lado da... Isso, agora Augusto, vamos lá. Doutora, o que eu queria saber é o seguinte, por que circula com tanta frequência essa versão segundo a qual tem que esperar 2 anos para que o vice esteja credenciado para assumir a presidência? Tem alguma lei que permite esse tipo de dúvida? Porque a Constituição é clara, né? Passados 10 dias, né, se o presidente sofreu algum tipo de impedimento nos primeiros 10 dias de mandato, ou se ele não aparecer, hipótese meio doida, se faz uma outra eleição. Mas fora essa restrição, não conheço nenhuma. Existe? Não, em absoluto. A Constituição, conforme você falou, Augusto, é extremamente clara, ela expressa essa previsão sem nenhuma dúvida. Quer dizer, no impedimento do presidente, assume o vice, conforme eu acabei de falar. Agora, nós temos 2 condições expressas na Constituição. Se for, vamos supor que, veja bem, em primeiro lugar, teria que haver um impedimento do presidente e do vice-presidente. Esse é o pressuposto constitucional. Então, a partir do momento que uma hipótese remota houvesse o impedimento do presidente e do vice-presidente, e nós estivéssemos numa situação em que o mandato do atual presidente não correspondesse aos 2 últimos anos de mandato, como é o do atual, nós estamos apenas no início do 2º ano, numa hipótese remota de que o vice-presidente fosse impedido, nós teríamos uma eleição direta 90 dias após a abertura do último cargo, ou seja, do cargo de vice-presidente. E se nós estivéssemos numa situação em que o Bolsonaro estivesse exercendo o seu mandato nos 2 últimos anos, aí o que aconteceria? Nós teríamos uma eleição chamada indireta, ou seja, o Congresso Nacional iria eleger o próximo presidente. Então, essa questão de o vice ter que esperar 2 anos, isso não existe. Perfeito. José Maria Trindade, sua pergunta, por favor. Vamos lá, Zé. Vamos colocar o Zé agora aqui no telão, aqui na sua rádio que virou TV.
A doutora Vera tem toda a razão, há uma confusão aí, e exatamente em nome dessa confusão que se desconfia de uma história de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, poderia caçar o presidente Jair Bolsonaro e o vice. Não há nada que indique que o vice-presidente Hamilton Mourão estaria envolvido em nada do que foi falado até agora. Ele está até distante do governo, então é uma hipótese descartada. Então não há possibilidade do presidente da Câmara assumir a presidência da República, nem em eleição indireta, só depois de 2 anos e se houver a cassação da chapa inteira. Doutora Vera, é preciso um crime de responsabilidade para iniciar o processo de impeachment? A senhora está convencida disso? Quer dizer, um crime comum será julgado pelo Supremo se a Câmara autorizar e pronto, é assim? Bom, quando se trata de um crime de responsabilidade, sim, a Câmara teria que admitir essa acusação por 2/3 dos seus membros, né? Essa acusação teria que ser idônea, teria que ter uma procedência séria, porque senão a qualquer pedido de impeachment nós poderíamos considerar que fosse fruto de algumas picuinhas políticas e isso não poderia proceder. Então, diante de um crime de responsabilidade e supondo-se que a Câmara dos Deputados admita essa acusação por 2/3 dos seus membros, esse pedido será, essa admissibilidade será encaminhada ao Senado Federal para que o Senado Federal resolva se vai instaurar ou não um processo em face do presidente da República. Então, trata-se eminentemente de um juízo político, ou seja, um juízo que parte inicialmente da Câmara dos Deputados e em seguida do Senado Federal. Então, nesse caso, aí sim nós teríamos provavelmente a instauração do processo e seguiríamos os mesmos trâmites previstos constitucionalmente para que se pudesse decidir pelo impeachment ou não do atual presidente. Agora, quando se trata de crimes comuns, ou quando nós chamamos de infrações penais comuns, a própria Câmara terá que também admitir essa acusação, embora quem tenha que resolver, decidir sobre a denúncia, seja o Supremo Tribunal Federal, até porque, ao decidir ao receber essa denúncia, o Supremo Tribunal Federal também terá a atribuição constitucional de processar e julgar o presidente da República quando se tratar de infrações penais comuns. Muito bem, doutora Vera Chemin, muito obrigado por conversar conosco. Mais uma vez agradeço a gentileza de estar aqui na Rádio que Virou TV. Eu que agradeço a confiança e uma boa noite.